você estava já aqui no estúdio quando eu falei sobre essa questão que a minha experiência, né, de ter trabalhado durante anos na escala 6x1, que eu me lembro, né, eu tenho duas lembranças, que eu praticamente não tinha vida social nenhuma, né, e sempre com aquela coisa, não, mas a vida é assim mesmo, o trabalho enobrece, né? Eu sou de uma geração que a gente ainda pegou isso, né? Você, de repente, você ficava desempregado, você era um marginal, né? Então, eu simplesmente, naquela época, assim como muitos trabalhadores e trabalhadoras, hoje em dia você absorve isso e está tudo bem, você pensa que a vida é isso. Quando eu termino a escala de trabalhar a escala 6x1, eu falei, rapaz, o sábado ir na feira, né, comer um pastel. Você era pai já ou não? Já era Já era pai, pai? rapaz. Então, o convívio com os filhos interfere muito também, né? Muito. As pessoas defendem família, mas elas esquecem que o trabalhador fora de casa não consegue exercer a paternidade que hoje a sociedade exige, inclusive. Né? Doutor. Muita gente que vai para a TV, que vai para a mídia, que faz barulho na internet, fala, somos a favor da família. Todo mundo que é a favor da família deve ser minimamente a favor de ter a família em casa, ter os pais em casa para exercerem isso. Né? Doutor, olha, já valeu o ingresso, viu, doutor Rubens Gama? De verdade, eu não tinha nem pensado nisso, para falar bem a verdade. Mas isso é a pura realidade. A gente precisa ter essas vinhetas prontas. Sabe, você que defende a família, então, defende o fim dessa escala. Falta de comunista. Sim. A gente tem um Papa Novo, não tem um Papa Novo aí? O Luís XIV. O anterior fez a Rerum Novarum. O direito do trabalho, no qual eu trabalho, que eu vivo de ser advogado trabalhista, existe graças à Igreja Católica, que é relativamente conservadora, vamos dizer, ter criado uma encíclica papal, dizendo a Rerum Novarum, que foi precursora da legislação do trabalho. Então não é só coisa de ativista, de sindicalista, de marxista. Comunista. Não, conservador que quer cuidar da família, está preocupado em ver o pai em casa, ver a mãe em casa, em ver a saúde mental das pessoas. Então, discutir redução da carga de trabalho pode não ser extinção da 6x1, há muitas possibilidades, mas discutir redução é discutir dignidade do trabalhador e discutir a existência da família, a valorização da família. Né? Sim. Doutor, uma pergunta. Isso é tão evidente e eu estou dando meu exemplo aqui, eu sou um brasileiro comum, eu acho que muita gente se identifica e eu acho que muitas vezes os próprios juízes também são pessoas comuns que também se identificam com essas questões. Os juízes, sim. Né? Os juízes. Então, eu vejo que a minha pergunta é, no tribunal, quando chega esse tipo de problema, né, que o funcionário é sobrecarregado, que o cara trabalha, às vezes o senhor sente que tem juiz que olha e julga com uma certa passionalidade também. Fala, rapaz, esse trabalhador se lascou a vida toda, o cara trabalha em escala 6x1. E quando a gente fala escala 6x1, eu tenho mania de falar que o domingo é folga, mas tem muita que não é. Às vezes a folga cai na segunda, na terça, na quarta. Profissão, nem dá para ser no domingo, né? Pois é. Um comentarista de futebol. Pois é. Não tem como, vai fazer folga no outro dia. Né? É isso mesmo. Mas você me perguntou dos juízes. Sim. Assim, a gente conversa com os clientes e fala, o juiz é um ser humano, né? A gente não tem um robô para ser juiz. Sim. Ele tem as qualidades e os defeitos dos seres humanos. Um juiz, dependendo da origem social dele, vai ter um certo grau de ideologia e ninguém está imune a ter alguma espécie de ideologia. Então, está dentro do aceitável. O juiz é adstrito à norma. Não tem juiz nenhum que vai julgar contra a lei. Né? Mas eles interpretam a lei e o fator humano está sempre ali dentro. Sim. Né? Não, porque eu imagino, às vezes, até no cálculo, na sentença, né? Eu estou falando isso que uma vez eu tive uma confusão jurídica e eu senti que o juiz foi bacana comigo. Assim, o cara falou, não, esse rapaz aí, apesar da lei, né, me obrigar a fazer determinada coisa, mas esse rapaz aí, ele também tem um pouco de razão. Eu senti isso. E eu sempre fico pensando nessa questão do trabalhador, né? Porque o trabalhador nesse país, nesse sistema capitalista que a gente vive, a crise do capitalismo, né, economia em frangalhos no mundo todo, guerra tarifária e etc., é no lombo do trabalhador que a maioria das vezes a coisa pega, né, doutor? Então, assim, eu fico imaginando que isso deve também gerar, eu espero que sim. Quando você falou da origem
do juiz e tal, eu penso muito nisso em algumas questões. Eu falo, cara, esse Brasil ele só vai ser justo mesmo quando pessoas de origem humilde puderem acessar essas instâncias. Todas as instâncias de poder, né? Judiciário, mas todas elas. Desde o delegado de polícia plantonista até o ministro da Suprema Corte, eu acho que isso vai fazer uma diferença gigante. A representatividade das pessoas faz, né? As mulheres já está fazendo bastante, inclusive. Tá, né? é isso, temos que lutar mais. Doutor, agora, uma pergunta. A Gihanna Rodrigues, nossa repórter, esteve aqui agora há pouco falando sobre a possibilidade e o desejo, a demanda de movimentos sociais de se montar um plebiscito para se decidir essa questão da escala 6x1 e mais do que isso, né, na questão do imposto de renda, também taxar os super, mega, hiper, premium, selection, excelente ricos. Porque quando a gente fala super rico, o dono da padaria aqui ele pode achar que ele é o super rico, mas não é. Nós estamos falando dos rentistas desse país. Como é que você vê essa questão? De taxar os super ricos? Não. Primeiro do plebiscito e depois sobre os super ricos também. A viabilidade de um plebiscito é complicada. O plebiscito é um instrumento muito pouco utilizado. Independente do plebiscito, a participação popular é necessária. E até esse programa aqui faz parte desse envolvimento. O envolvimento do trabalhador, do cidadão que trabalha e que é assalariado nesse assunto é muito importante. Tem que tomar cuidado com a ideologia, né? Você pegar lá o fim da escravidão, a abolição, muita gente queria apurar, que nem o Hugo Mota, o presidente da Câmara, quer apurar qual vai ser o impacto. Se fosse na época fazer contabilidade nas fazendas de café do querido Vale do Paraíba, ninguém ia abolir. Né? Então é essa apuração que... E fizeram essa conta durante muito tempo, nós somos os últimos, né? E se fosse essa contabilidade, não teria nem ali não teria sido feita extinção. Na década de 60, muita gente poderosa fez manchete em jornal, em veículos conhecidos, contra o 13º. Né? Se não tivesse tido a greve de 62, ou seja, a luta do trabalhador e a consciência do trabalhador de que tem que pensar por si, tem que tomar cuidado para não ser bombardeado por um tipo de opinião, de informação, com viés do outro lado, com viés do empregador. Né? Nenhuma espécie de ódio ao empregador. Né? Mas tem que tomar cuidado. Relações justas. Qual que é a sua... Um termo que qual que é o seu lugar de fala, né? Qual que é a sua posição nessa situação contratual, né? Então, assim, o que interfere na minha vida, na minha saúde, na saúde da minha família, eu ter um dia menos de trabalho ou uma carga menor de trabalho. Pode até não ser... E sem redução do... E tem exemplos pelo mundo afora, né? Às vezes, eu faço aqui umas reflexões que eu fico pensando que parte do empresariado brasileiro também acaba estreitando o raciocínio porque pensa pequeno. Eu tenho convicção, e olha, eu estou quase com 60 anos, eu já trabalhei, né, trabalho desde os 12, 13 anos de idade, já trabalhei em várias áreas, e eu tenho convicção de que, eu estou igual o Sérgio Moro, né, cheio de convicção, né, Gabriel? Mas eu tenho convicção de que a gente rende mais, o trabalhador ele rende mais se ele estiver descansado e estiver com as suas tarefas sociais cumpridas. A gente falou da família, por exemplo. Né? Então, não tem como o cara render bem se o cara tiver um inferno em casa, a relação com os filhos, etc. Sim, eu acredito nisso, mas também só tenho convicção, não tenho prova. Igual o Dallagnol. Mas... Eu adorei esse advogado aqui. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, o discurso da produtividade é perigoso. Tá. Por quê? Uma casca de banana. Porque vão colocar tecnocratas fazendo cálculo de produtividade e vão fazer daqui para frente, igual a contabilidade da fazenda, né? Igual que eu falei agora há pouco, a mesma coisa. Que tal a gente calcular para trás o quanto que o ganho de margem aconteceu nas últimas décadas, com toda a tecnologia que chegou, com os avanços de produtividade que nós já tivemos? A conversa é outra. O avanço de produtividade que teve até hoje, durante toda a história do último século e do começo desse século, tem que ser repartido também com o trabalhador. Porque até hoje quem ganhou em cima de grande produtividade foi só o empregador. Né? Então, tem que tomar só cuidado com isso, porque se você calcular para frente, alguém chega com um estudo qualquer de que não vai ter... Esses estudos vão ser todos rápidos, né? Sim. Não é o Diese que está calculando durante décadas, né? De que a produtividade não vai ser assim. Não é essa a questão. A Constituição, o ser humano está muito antes da empresa. Né? O cidadão e o trabalhador estão muito antes da empresa. É hora, nesse momento, de olhar para o trabalhador, já que foi pautado isso. Queira o digno presidente da Câmara dos Deputados ou não,
O exame do impacto também é na vida do trabalhador e também é o exame da produtividade que aconteceu antes. Quem foi que auferiu ganhos com a produtividade que até agora foi aumentada, né?